Essa cliente fala, 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 e no momento que eu vejo que ela está acalmando, eu explico para ela os temas, né, da demanda, o que ia acontecer, as principais provas que ela teria que entregar para a gente, mas daí eu perguntei para ela: "Você já participou de um processo judicial?". Por quê? Porque eu percebi que no meio da conversa, no meio daquela minha escuta com atenção, eu percebi que a cliente estava depositando em cima dos advogados e do escritório uma responsabilidade emocional que não cabia à nossa competência. Como eu falei, nós advogados precisamos sim ter um preparo emocional para atender demandas mais delicadas, como acontecem no dia a dia, mas não é o nosso papel ser terapeuta, muito pelo contrário, geralmente em casos assim, nós recomendamos também, ou devemos recomendar, um auxílio profissional adequado para cuidar daquele caso, seja no ambiente médico ou no ambiente psicológico. Então, trazer esse tipo de consciência para o ambiente de trabalho é muito importante. Quando eu perguntei para aquela cliente se ela já tinha participado de uma demanda e ela me falou que não, eu entendi que antes de eu explicar com detalhes todo o funcionamento do processo e todas as provas que ela teria que entregar, eu precisava contar para ela o que era um processo judicial na linguagem dela, sem o juridiquês. Eu precisava explicar para ela qual era a nossa competência enquanto advogados naquela demanda. Porque se eu aceito, né, entendo a cliente e falo, não, pode ficar tranquila, que tudo isso daí a gente vai dar conta, eu pego aqui todos os seus documentos, o melhor advogado do escritório vai te atender, causa ganha, enfim. Eu sei que isso, a causa ganha nos advogados, né? Nós não falamos mais, espero que não, né? Porque não é, mas trazer essa responsabilidade emocional para algo que não é o nosso papel. Então, é importante, através da escuta com atenção, identificar o papel e o lugar que estamos naquele momento de relação. E pode ser que quando você saia do seu papel, você assume uma responsabilidade, principalmente emocional, que não é sua, existem profissionais capacitados para realizarem aquela tarefa, aí entra o estresse. Por quê? Porque você está realizando uma tarefa que não é sua. Não é competência do advogado fazer o cuidado emocional ou o cuidado físico de alguém. Se alguém chegar lá com a barriga aberta, com um problema no coração, não é você que vai lá operar. Não é verdade? Você vai passar para um especialista, para um médico operar. Vai chegar um cliente acidentado, você não vai fazer a sutura do cliente. Então, por que não passamos para o profissional da psicologia ou algum outro terapeuta, um psiquiatra, a demanda emocional do cliente? Não é a sua responsabilidade tratar isso. A minha função aqui, enquanto professora, né, instrutora, de mindfulness, especialista em neurociência e neuropsicanálise, é trazer informação e educação para você. Você entender o seu lugar. Bom, falando com a cliente, eu percebi que ela não tinha participado de um processo, que ela não sabia o que era, então ali eu tirei 10 minutos da minha reunião para explicar sucintamente, como se eu estivesse explicando para uma criança de 12, 13 anos, como funcionava um processo. Então, olha, você me traz as provas, nós escrevemos, mandamos um papel para o juiz, ele vai analisar, vai passar por uma perícia. Então, fui explicando cada passo a passo do processo. Quando terminou a reunião e eu perguntei para ela se estava tudo certo, se ela tinha alguma dúvida.
ou como ela me enxergava ali, eu vi que o final da reunião estava muito mais leve do que o começo. Não só porque eu tinha permitido a cliente desabafar, mas eu tinha clarificado para ela qual era o nosso papel enquanto advogados e qual era o papel dela enquanto cliente. Então, você oferecer essa possibilidade do cliente também entender quais são as responsabilidades dele é libertador, porque você permite ser livre você, dentro das suas atribuições, e também o cliente. E ele não vai ser aquele cliente que vai ficar atrás de você pedindo ou mandando 10 vezes a mesma coisa. E essa relação é muito desgastante, mas por quê? Porque falta posicionamento, muitas vezes, do profissional. Por medo, por falta de tempo, por falta de experiência, porque não sabe lidar com esse jogo, né, da relação. Não estou dizendo um jogo, estou falando essa relação, esse vai e vem, essa troca, melhor troca, certo?